Boa noite, meu nome é Ellen Caroline, eu faço parte da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, do curso de Tecnologia em Radiologia. Venho apresentar o meu TCC, qual o tema é Radioterapia para tratamento de câncer de pulmão não pequenas células. Minha orientadora é Márcia Maria Diniz Pontes Paivas. Agradeço a minha orientadora, a professora Márcia Maria Diniz Ponte Paiva, que me acompanhou em grande parte da minha formação e pela honrosa orientação para a formação desse TCC. Sumário contém introdução, objetivo, desenvolvimento, os tipos de câncer, as causas, sintomas, tratamento, radioterapia, conclusão e as referências. Introdução. Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o tratamento radioterápico e seu efeito. A radioterapia é um método não invasivo direcionado para combater as células do tumor, impedindo com que elas cresçam ou se desenvolvam. O câncer de pulmão corresponde a 12,8% de casos de câncer e a 17,8% de morte pelo mesmo. A neoplasia tem se tornado a maior mortalidade, visando que, na grande maioria dos casos, o diagnóstico é tardio, e dessa forma fica nítida a importância que tem a prevenção primária. Estabelecer um diagnóstico precoce do câncer de pulmão possibilita maior chances de cura. Objetivo. O objetivo geral do presente trabalho é realizar uma análise de tratamento com a radioterapia para pacientes com câncer de pulmão. E para a obtenção do objetivo geral, proponham-se os seguintes objetivos específicos, onde vai descrever o tratamento e eficácia da radioterapia, levantar os dados de prevenção e controle do câncer de pulmão não pequenas células, avaliar os resultados e crescimento dos números dos pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, analisar os principais fatores de riscos e vantagens da radioterapia diagnósticas, com tratamento, prevenção e causas, apresentar o tratamento da radioterapia e seus efeitos colaterais. Desenvolvimento. O desenvolvimento de um câncer, no modo geral, é relacionado a um crescimento celular anormal, incontrolado, que invade os tecidos vizinhos, conforme a figura 1. Essas células se constituem formando-se por três partes: a membrana celular, que é a parte mais externa, o citoplasma, que é o corpo da célula, e o núcleo, que contém os cromossomos, que por sua vez são compostos por genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para organizações das estruturas, formas e atividades das células no organismo, e toda a informação genética encontra-se escrita neles, na memória química dessas células. Na maioria dos cânceres, as células se multiplicam, se dividindo, algumas de forma rápida e outras de forma mais lenta e contínua, conforme a figura 2. Tem-se uma necessidade de classificação de cada tipo e extensão ou gravidade nesse caso, e é chamado de estadiamento, onde verifica-se a evolução avaliando o grau de dimensão dessa doença. Como outros tipos de tecido, órgãos do corpo, o pulmão é composto por células. Tipos de câncer de pulmão. O câncer de pulmão geralmente é classificado pela aparência que tem. Quando observado no microscópio, são dois tipos principais. O câncer de pulmão pequenas células, que representam de 10 a 15% dos casos, crescem rapidamente e costumam migrar para outros órgãos distantes do pulmão, conforme na figura 3. Quando na maioria dos diagnósticos já tem se encontrado metástases, dependendo do estágio do tumor. O câncer de pulmão de células não pequenas representam a 80
e a 85% dos casos, onde está se dividido em 3 subtipos, sendo o mais comum adenocarcinoma, que tende a crescer lentamente conforme a figura 4. Esse tumor começa na célula que reveste os ovários e que produz a substância como muco. Acomete mais fumantes, é um câncer com crescimento mais lento, com melhor prognóstico do que outros tipos de câncer de pulmão. Causas: o tabagismo é o principal fator de risco, aumentando o risco de neoplasias pulmonares de 10 a 30 vezes. Outros fatores tradicionalmente aceitos são presença de doenças pulmonares pré-existentes, exposição ocupacional, asbestos, urânio, cromo e agentes aniquilantes, entre outros. História familiar de câncer de pulmão e neoplasia pulmonar prévia. Pacientes com sinais e sintomas compatíveis com a neoplasia de pulmão devem ser imediatamente investigados para se chegar ao diagnóstico definitivo o mais precocemente possível. É necessário entender o mérito específico e a limitação de cada procedimento e diagnóstico, especificidade, sensibilidade, fatores de risco e custo econômico, para otimizar a escolha da sequência dos exames. Sintomas: os sintomas mais frequentes do câncer de pulmão são a tosse, o sangramento pelas vias respiratórias. No entanto, os sintomas podem ser diferentes de acordo com a localização do tumor no órgão. Confira outros sintomas, ou seja, dor contínua no tórax, falta de ar, também chamado como dispneia, em atividades do dia a dia, como tomar banho ou até mesmo em repouso, inchaço no pescoço ou na face, perda repentina de peso, pneumonias, repetições ou mal curadas, presença de sangue no escarro, hemoptise, juntamente com a tosse, rouquidão por mais dias de uma semana, tosse, geralmente seca e contínua por mais de 3 semanas. Nos fumantes, a tosse crônica muda, tornando-se mais intensa ou ocorrendo em horários diferentes dos hábitos normais. Tratamento: cirurgia. O tratamento escolhido para broncogênico é a ressecção cirúrgica, porque tem se tornado a modalidade que oferece mais chances de cura. Geralmente, na maioria dos casos, o descobrimento da doença é feito em uma fase tardia, onde o tumor já se espalhou, além das possibilidades de ressecabilidade. Sendo assim, outras formas de tratamento acabam se tornando de grande importância para a diminuição da morbilidade, assim aumentando a sobrevida. Quimioterapia. O tratamento quimioterápico constitui de medicamentos que controlam ou curam essa patologia, atuando na destruição de células malignas e impedindo a formação de um novo DNA, onde acaba bloqueando funções essenciais da célula ou introduzindo a apoptose. Por ser um tratamento sistêmico, todos os tecidos podem ser afetados, embora em graus diferentes. A radioterapia. É importante explicar ao paciente o que é a radioterapia, mostrando que é um método terapêutico onde são utilizadas radiações que são capazes de destruir as células do tumor ou impedir com que elas aumentem. Que as radiações não são visíveis e que durante a aplicação o paciente não irá sentir dor, e que o tratamento pode ser associado a outras formas de combater o câncer, como a quimioterapia, a fim de diminuir os riscos e de prejudicar outros órgãos. A modalidade de tratamento escolhido possibilita maior índice de cura e menor índice de complicação no exame. Figura 5. Feixe de radiação. É um componente usado na radiação externa que tem a função de emitir radiação como um resultado
e com bom sucesso. Esse equipamento começa a emitir raio-x de alta energia e com boa complexidade, emite elétrons acelerados com partículas beta. Os dois são complexos no processo de converter essa energia em energia eletromagnética. Atualmente constituída sendo a tecnologia mais avançada para a radioterapia. Acelerador. O acelerador linear nada mais é que um dos dispositivos usados no serviço de radioterapia externa e tem como funcionalidade de emitir a radiação em cada tratamento sugerido pelo profissional. Essas radiações que estão sendo emitidas por ele, que é o raio-x de alta energia, juntamente com os elétrons acelerados, que são as partículas beta, que são os agentes provenientes do processo de conversão de energia elétrica para energia eletromagnética. Esse equipamento de alta complexidade vem avançando cada vez mais na radioterapia, sendo um tratamento fracionado, preciso, poupando ao máximo os tecidos anormais ao redor do tumor. Conclusão: o tratamento de câncer deve ser iniciado imediatamente após a detecção clínica de um tumor. Porém, ainda hoje, alguns pacientes portadores de metástases pulmonares podem, por algum período de tempo, não estar sendo submetidos a nenhum tratamento oncológico, devido ao esgotamento dos recursos terapêuticos ou a precárias condições clínicas. E com o índice de mortalidade por conta do câncer e a sua descoberta tardia, o tratamento tem aumentado mais a sobrevida de cada paciente e a radioterapia tem se mostrado a melhor forma de tratamento para o câncer de pulmão. Uma evolução para a medicina com uma alta tecnologia, não permitindo que essas células cancerosas se multipliquem, inibindo seu crescimento, filtrando e combatendo-as com o cálculo de dose. E toda a sua preparação, assim podendo enfim tratar melhor esse câncer de forma externa e não invasiva, proporcionando mais conforto ao paciente com o método mais apropriado para cada tipo de tratamento, a fim de minimizar os impactos em tecidos saudáveis. Aqui estão algumas das referências bibliográficas e obrigado pela atenção.